Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de cinética química e hoje o assunto vai entrar em detalhes do caminho desta reação, como ela vai se proceder ao longo do início, durante e até o final. A aula de hoje vai envolver a energia do complexo ativado. Para a aula não ficar muito complicada e muito extensa, né? Imagine que eu tenho essa reação de gás hidrogênio com gás cloro. E essas duas moléculas vão se chocar. Elas têm o direcionamento correto, elas apresentam uma energia suficiente e todas as condições necessárias para ela ocorrer. Quando esse choque acontece, perceba no desenho aqui o detalhe onde os pontilhados representam ligações químicas que estão quase feitas, que seria esse H com este Cl, esse pontilhadinho representaria isso. E essa ligação pontilhada entre os dois hidrogênios representa uma ligação quase desfeita. Portanto, a ideia desse complexo ativado, o que seria esse complexo ativado, seria essa situação em que a molécula de hidrogênio e a molécula de cloro, quando se chocam, elas adquirem um estado em que as ligações ficam quase desfeitas, as ligações entre os hidrogênios e os cloros, e as ligações entre eles, hidrogênio e cloro, ficam quase feitas. Quase desfaz, quase faz. Esse estado meio duvidoso é chamado de complexo ativado, justamente pela complexidade do mecanismo com que isso é feito, ou da forma como isso precisa acontecer, essa combinação perfeita num arranjo tridimensional ideal. Feito esse choque, atingido esse estado de complexo ativado, eles podem processar, a reação pode se processar, resultando nas duas moléculas de HCl. Aquela ligação que estava quase feita se faz de fato, e a ligação que estava desfazendo se desfaz de fato, produzindo duas moléculas de HCl. O importante para vocês entenderem legal esse conceito é que seja no início, seja no fim, eu tenho reagentes e produtos. São dois estados, são dois pontos em que eu tenho uma característica bem marcada. Eu tenho o estado inicial, eu tenho o estado final. E o estado intermediário seria esse estado do complexo ativado. O complexo ativado, ele sempre vai ter uma energia que está acima dos reagentes e acima dos produtos. Porque esse complexo ativado ele precisa de uma combinação muito perfeita e muito específica. Isso exige um gasto energético, isso exige um estado muito mais elevado em energia. E o gráfico aqui representado, em que ele tem no eixo Y a energia e no eixo X o caminho da reação, ele traz um resumo disso que eu acabei de falar. Esse exemplo que está no gráfico está representando uma reação exotérmica, mas cuidado, não é via de regra. Eu só peguei um exemplo, eu vou depois mostrar os dois casos possíveis. Mas a princípio, imagine que você tem aqui, neste patamar, nesta região aqui, a energia, né, os reagentes, H2 mais Cl2. Então, esse patamar, ele representa a energia dos reagentes, ou a quantidade de energia que eles têm. Então eu vou colocar essa seta dupla aqui, indicando que esse tamanho representa uma energia. Eu vou chamar de entalpia dos reagentes, que é o tamanho dessa energia. Depois, uma vez que eles se chocam, essa energia ela não é suficiente para acontecer, ou seja, a velocidade da reação ela precisa de alguma coisa para acelerar. Então, você pode aumentar a temperatura, mudar a superfície de contato, enfim, aqueles fatores que nós aprendemos na aula passada vai favorecer a reação acontecer. Quando isso acontece, esses dois reagentes conseguem atingir um nível de energia maior, mais elevado, que atinge o ápice bem na ponta dessa curva que eu fiz ali. Esse crescimento em energia, até chegar àquele ponto mais alto, representa essa ida ao complexo ativado.
Então os meus reagentes eles saem de um ponto e sobem energia até o máximo. Isso é muito importante, esse subir em energia até um ponto máximo. Esse ponto máximo tem uma energia. Essa energia nós chamamos de energia do complexo ativado, como se fosse o nome representando já o que está acontecendo. É um complexo que está ativado. Então, é necessário que se eleve. Eu preciso que esses reagentes adquiram uma energia maior para que a combinação geométrica funcione e a reação ocorra. Feito esta passagem, passado por esse ponto máximo de energia, as moléculas podem então liberar a energia e atingir um estado final, que seria esse cara aqui pequenininho, que eu deixei, bem pequenininho por sinal, que vai representar a energia ou a entalpia dos produtos. Deixa eu colocar aqui do ladinho a entalpia dos produtos, que seriam aquelas duas moléculas de HCl, 2HCl. Normalmente, essa representação ela traz vantagens. Primeiro, eu consigo representar molecularmente os reagentes e os produtos, como se fosse um resumo da equação. Eu consigo informar também a quantidade de energia que esses três pontos possuem. E é muito importante essa observação. São três estados, como se fosse uma foto, onde eu tiro uma foto antes, uma foto durante e uma foto depois. No meio do caminho não temos essa informação, mas existem três pontos muito bem marcados: antes reagentes, meio complexo ativado, depois produtos. E esses três pontos, né, essas três patamares ou pontos, eles apresentam um valor de energia, seja a entalpia dos reagentes, seja complexo ativado, seja a entalpia dos produtos. E tudo isso acontece no eixo X, que nós chamamos de caminho da reação. É uma tentativa de mostrar esse antes, durante e depois, o caminho da reação, que normalmente vai de reagentes para produtos. Porém, nessa matéria, vocês também vão precisar entender o caminho reverso, que seria dos produtos para reagentes, que seria o nome de inverso, a reação inversa. Então, quando você faz uma leitura do gráfico, que aqui é importante essa observação, onde você vai da esquerda para a direita, você está analisando a reação direta. Nós chamamos de reação direta, indo para a direita. Quando você faz a interpretação ao contrário, parte dos produtos e quer voltar atrás para os reagentes, você faz a interpretação inversa, ou seja, a reação inversa. Ou no sentido inverso, né? Barra sentido inverso. Também serve essa especificação. Então são essas informações que eu acho muito importante nessa matéria. Entender esses três pontos de estados que representam a reação, reagentes, complexo ativado e produtos. Cada um desses três pontos apresenta um nível de energia, uma quantidade de energia, e eu posso fazer a interpretação no sentido direto, que seria a reação direta, ou na reação inversa, que seria o sentido inverso, dos produtos para os reagentes. Por que essas duas formas de interpretação? Porque nos interessa não somente o valor energético desses três estados, mas as diferenças e as comparações entre eles. Por exemplo, quando você faz a comparação entre o estado de reagentes e o estado de produtos, você percebe que existe um certo degrau entre eles. Pegando aqui como referência esse estado, indo aqui para baixo, comparando aqui, vamos supor que eu tenho esses pontilhados, né? Eu puxo um pontilhado na linha dos reagentes, eu puxo um pontilhado na linha dos produtos. Esses dois degraus, reagentes e produtos, eles apresentam um nível. Nesse caso está caindo. E quando cai de reagentes para produtos, vai ter um nome. Porém, inicialmente, essa diferença de patamares reagentes e produtos é o que nós chamamos de entalpia.
A entalpia da reação é dada por essa diferença. Entalpia da reação é a comparação do valor energético dos produtos com o valor energético dos reagentes. Então, inicialmente aqui, o que eu fiz foi apenas uma comparação. Eu vou mostrar isso matematicamente. E existe uma outra comparação com o ponto mais alto e o ponto de partida. Perceba que agora eu estou tomando como base a comparação entre reagentes e o ápice, que é a energia do complexo ativado. Essa diferença também tem um nome. E essa diferença é chamada de energia de ativação. Energia de ativação. São as duas comparações que nós precisamos entender. A entalpia dos reagentes, a entalpia da reação, perdão, e a energia de ativação. Então, são 5 informações. 3 delas representam pontos específicos, a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos e a energia do complexo ativado. Esses 3 pontos são representados por setas de energia bem característicos. Agora, a variação desses pontos tem nomes. Se você sai dos reagentes e vai para o complexo ativado, isso se chama energia de ativação, que é esse degrau. Agora, quando você sai dos reagentes e vai direto para produto, isso tem um nome, esse degrau chama-se entalpia da reação, ΔH. Com esse resumo, vamos aplicar em alguns exemplos para ficar mais claro. Inclusive a fórmula eu vou apresentar. Vamos supor que você tem uma reação, como está aqui, ela é endotérmica, ou seja, o patamar dos produtos está acima dos reagentes. Isso é que representa uma entalpia endotérmica, uma reação endotérmica, quando você tem que subir em energia. Mas isso quando eu comparo reagentes com produtos. Então vamos colocar aqui para ficar genérico, né? Um R de reagentes e aqui um P de produtos. E perceba, uma reação endotérmica, nesta representação, ela fica claro porque eu estou subindo em energia. Ou seja, ela absorve energia, sai de um nível e vai para outro. E eu posso calcular esse valor energético, desde que eu tenha os valores da entalpia dos reagentes e entalpia dos produtos. Então aqui, deixa eu até colocar HR, que seria a entalpia dos reagentes, é o que eu vou usar na fórmula daqui a pouco, e a entalpia dos produtos, que seria o valor energético dos produtos. Neste exemplo, eu tenho os valores indicados no gráfico. Eu sei que a entalpia dos produtos é 40 e a entalpia dos reagentes é 20, em unidades de energia por mol. E qual que é a definição de ΔH, de entalpia da reação? Ela é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Essa variação é o que nós chamamos de ΔH, ou entalpia da reação. É a comparação da entalpia dos produtos com a entalpia dos reagentes. E neste exemplo aqui que eu estou trabalhando, eu tenho 40 menos 20. E isso vai dar 20, que normalmente é quilojoules por mol, a unidade de medida da energia, ou calorias, quilocalorias por mol. Mas aqui nós temos a energia, né, que seria a unidade de medida aqui. Eixo Y. E o caminho da reação no eixo X. Só que essa não é a única comparação que dá para ser feita. Eu posso fazer a comparação neste gráfico de uma reação endotérmica, comparando a entalpia dos reagentes com a energia do complexo ativado. Essa energia do complexo ativado, inclusive, ela é simbolizada por um E com um hashtag em cima, que seria para indicar o asterisco ou alguma coisa diferente. O certo seria o símbolo do diferente, mas aqui os recursos do aplicativo não permitem que eu coloque esse símbolo. Mas esse símbolo E com hashtag em cima está indicando para mim que é a energia do complexo ativado, que tem um valor que nesse caso vale 50, seria a energia toda desse complexo ativado. E a barreira energética que eu tenho para vencer esse ponto, ele é tomado
a partir da comparação da entalpia dos reagentes com a do complexo ativado. Olha o tamanho da energia que eu preciso vencer para chegar até o complexo ativado. É isso que a energia de ativação nos fornece, que é o cálculo que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer a energia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. E isso vai dar o que a gente chama de energia de ativação. Qual que é a interpretação física da energia de ativação, né? A energia de ativação ela é uma barreira energética. E o gráfico tem esse intuito aqui. Passa a impressão de uma lombada, né? Como se fosse um morro que eu preciso ultrapassar para chegar até o ponto final. Então, essa representação gráfica de energia em função do caminho da reação, ela tem esse intuito de mostrar visualmente uma coisa que é interpretativo. Uma barreira energética precisa ser vencida para que a reação ocorra. Eu preciso chegar ao estado dos produtos, mas os reagentes, antes de chegar lá, precisam vencer essa barreira energética que impede eles de chegar até os produtos. Essa barreira energética é chamada energia de ativação, que é a comparação da entalpia dos reagentes com a do complexo ativado. Cuidado com a confusão de complexo ativado e energia de ativação. A energia de ativação é a barreira energética que os reagentes precisam vencer. Agora, o tamanho da energia do complexo ativado não é igual à barreira energética que eu tenho que vencer. Porque a barreira energética ela depende da comparação dos reagentes. Eu posso ter reagentes muito baixos em energia ou reagentes muito altos em energia. E aí vai dar a diferença no tamanho do morro. Então a energia de ativação ela depende da entalpia dos reagentes. A energia de ativação depende da entalpia dos reagentes e da energia do complexo ativado. É essa comparação que me dá o tamanho da barreira. Agora, a energia do complexo ativado e a entalpia dos reagentes, elas são informações independentes. E é por meio delas que eu construo as outras duas, que são as comparações que eu estou fazendo aqui via de subtração, né? Então, olha, a energia de ativação direta, ela vai ser a subtração da energia do complexo ativado, que é 50, menos a entalpia dos reagentes, que é 20. E nesse caso, nós temos uma energia de ativação de 30 kJ. Essa seria a barreira energética que precisa vencer para chegar até o outro lado dos produtos. Agora, existe uma interpretação inversa, que seria voltar. Partindo dos produtos, eu tenho uma barreira energética para vencer e bem menor. Se vocês notarem no gráfico, né, a entalpia dos produtos está mais em cima e a barreira energética é bem menor para chegar até reagentes. Ao passo que os reagentes têm que vencer uma barreira bem grande para chegar até os produtos. Isso vai dar uma interpretação legal na cinética, que eu vou finalizar na aula. Mas aqui, como é que eu calculo essa energia de ativação inversa? Eu vou comparar a energia do complexo ativado com a entalpia dos produtos. Porque agora eu estou voltando. Então eu vou ver o máximo do complexo ativado em relação à entalpia dos produtos. Eu vou comparar 50 menos 40. Isso vai dar 10 kJ por mol. Olhando para essas três informações que a gente construiu, primeiro, perceba que entalpia da reação, energia do complexo ativado e entalpia dos produtos são informações básicas para você interpretar as duas outras que eu acabei de construir, que é a entalpia da reação e a energia de ativação. Então essas três informações elas são o fundamento das comparações que eu acabei de fazer. Então eu tenho um ΔH e graficamente fica até razoavelmente interessante eu construir isso aqui, ó, e dizer que ali existe um ΔH da reação, dessa reação que inclusive é endotérmica. Eu vou colocar aqui esse símbolo indicando, ó, o ΔH. E também existe uma outra indicação, ó, que seria a barreira energética. Só que aqui, como eu quero indicar apenas a reação direta no gráfico, eu vou colocar essa seta, indicando o tamanho da barreira energética da energia de ativação direta. Então vou colocar EA direta.
que seria essa barreira energética. Agora, aqui eu vou colocar a barreira energética menor, que seria a barreira energética para voltar, que é o tamanho da lombada que eu estou vendo. A energia de ativação inversa. Perceba que os cálculos e as setas duplas, elas nascem de comparações. Agora, a entalpia dos reagentes, a energia do complexo ativado e a entalpia dos produtos são pontos específicos e têm o seu valor próprio. Não depende de comparação. Isso tudo para nos ajuda a interpretar a velocidade de uma reação. A barreira energética, quando ela é muito alta, faz com que a velocidade seja lenta. Então, uma grande energia de ativação faz a reação ficar devagar. E uma baixa energia de ativação faz a reação ficar muito rápida. Olhando para este exemplo de reação endotérmica que eu dei, você pode imaginar qual é o sentido mais rápido e o sentido mais lento. O sentido mais lento é aquele que tem uma barreira energética muito grande, que no caso é o sentido direto. E a reação mais rápida seria aquela que tem a menor barreira energética, que é a reação inversa. A energia inversa, no caso, ela tem a menor barreira energética. Então, para este exemplo que eu forneci, eu posso dizer que a reação inversa é muito mais rápida do que a reação direta. E essa mesma interpretação pode ser feita em um outro tipo de gráfico, quando a reação ela é exotérmica. Perdão, aqui eu tenho que mudar, né, porque eu copiei e colei e esqueci de mudar. Aqui é exotérmica. Como que funciona? Da mesma forma, eu tenho que fazer a interpretação dos estados aqui presentes. Então, por exemplo, ó, entalpia dos reagentes, onde está? Está aqui. A energia do complexo ativado está aqui. E a entalpia dos produtos também está aqui. Ó. Reação exotérmica ela é sempre caracterizada por uma queda da energia comparando reagentes com produtos. Então, se eu tivesse que visualmente identificar onde está a entalpia da reação, eu teria que usar essa comparação aqui, ó. Comparando a entalpia dos reagentes com os produtos, você tem esse tamanho aqui. Deixa eu até colocar um pontilhadinho para ficar mais claro a interpretação. Muito bom. E posso fazer o cálculo então, né? Se existe um ΔH, é porque existe dois valores. A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Esses dois valores, sendo identificados no gráfico, permitem que eu faça esse cálculo e ache o valor da entalpia da reação. Os produtos têm 30 em energia e os reagentes têm 60. Portanto, temos um ΔH, uma entalpia da reação de menos 30 kJ por mol. O que nos dá uma informação negativa, sem problema nenhum. Por quê? Porque toda reação que é exotérmica vai apresentar ΔH negativo, que é o caso aqui. Ao passo que nas reações endotérmicas, né, será sempre um ΔH positivo, que eu não coloquei agora, pus. Então essas são as duas informações cruciais. Reação endotérmica, ΔH positivo. Vou conseguir ver com um degrau subindo. ΔH negativo, reação exotérmica. Eu vou ver um degrau caindo, sempre no sentido direto, reagentes produtos. Agora, como é que eu vou calcular, né, a energia de ativação? Bom, para isso eu preciso saber o ponto de início e fim. Preciso comparar dois pontos, que seria a entalpia dos reagentes com a do complexo ativado. E olha o tamanho da barreira energética aqui, bem menor já, né? Então vamos escrever que a definição da energia de ativação dessa reação é a energia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. A energia do complexo ativado no gráfico foi dada e ela equivale a 70. A entalpia dos reagentes foi também fornecida, vale 60. E eu tenho aqui uma energia de ativação de 10 kJ por mol. Uma energia baixa, comparada com as das energias que a gente
calculou por enquanto. E a energia de ativação da reação inversa, como é que seria? Seria a energia do complexo ativado comparada com a entalpia dos produtos. E seria o sentido inverso, né? Pegar a entalpia dos produtos e comparar com a energia do complexo ativado lá em cima. Essa comparação vai mostrar para nós qual é o tamanho da barreira energética e quem é mais lento e quem é mais rápido. Então, a energia do complexo ativado, 70, menos a entalpia dos produtos, 30. Isso vai dar 40. Positivo, inclusive, né? Positivo 40 kJ por mol. Deixa eu colocar o numerinho aí, pronto. Portanto, primeira conclusão. ΔH de uma reação exotérmica, olhando para o gráfico, é negativo. E eu vou observar isso com a diminuição da energia, comparando reagentes com produtos. Segunda observação, a energia de ativação. A energia de ativação direta, no caso dessa reação que é exotérmica, ela tem uma barreira pequena. Portanto, essa energia de ativação, ela informa para mim que uma velocidade é rápida. Portanto, a reação direta é rápida. Já a reação inversa, partindo de produtos indo para reagentes, nota-se uma energia de ativação bem grande, bem maior, uma barreira energética muito grande para voltar, indicando uma reação lenta. Portanto, a reação inversa ela é bem lenta. Nesse caso, é muito provável que a reação direta seja rápida e a reação inversa seja muito lenta. Então, essa é a ideia desses diagramas, é informar tanto os estados de cada uma das partes nesse caminho de reação e as comparações, ΔH e energia de ativação. Lembre-se bem disso, é o mais importante da aula. São 3 pontos: entalpia de produtos, entalpia de reagentes e energia do complexo ativado, e 2 comparações, ΔH, entalpia das reações, e energia de ativação. A energia de ativação podendo ser direta ou inversa, mas são sempre 2 comparações, tomando como base os números e as subtrações que a gente apresentou aqui. Os exercícios vão trabalhar basicamente a sua interpretação no gráfico. Então é sempre importante você ter em mente essas definições que eu fiz aqui embaixo. O que é cada uma delas, para você conseguir trabalhar matematicamente. E o intuito é esse: energia de ativação alta, velocidade lenta. Energia de ativação baixa, velocidade rápida. E aí, com isso, a gente vai aprender um pouco mais sobre a velocidade de uma reação usando os gráficos. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar, por favor. Um abraço e até a próxima.